O Iluminismo foi um dos mais importantes episódios da história da humanidade. Podemos cravar que foi uma das maiores revoluções. Tira baixa, pai! Eita porra! Pega! Por mais que essa revolução tenha se dado principalmente no que diz respeito a uma forma de pensar, a uma forma de se posicionar, a uma noção de que era preciso valorizar a racionalidade acima de qualquer coisa. É importante mencionar que o Iluminismo acabou sendo, vamos dizer assim, o grande combustível para uma série de revoluções que nós conhecemos como revoluções burguesas, que se destaca aí, em especial, a famosa Revolução Francesa. E por falar em Revolução Francesa, um dos mais importantes ícones, embora não estivesse vivo na época, mas um dos mais importantes ícones do pensamento revolucionário francês foi justamente Montesquieu. Montesquieu, que era filósofo, político e escritor e que tinha uma visão muito clara sobre como deveria ser a organização social, como deveria ser o sistema político, para que uma sociedade ela pudesse de fato ser equilibrada e proporcionar bem-estar para as pessoas, proporcionar liberdade para as pessoas. Então, esse nosso papo é sobre esse importante pensador da história, ninguém mais, ninguém menos do que Montesquieu. Solta a vinheta. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me Montesquieu, grande personagem da filosofia e da política iluminista francesa, viveu durante o século XVIII, tido como um período de grande desenvolvimento intelectual em toda a Europa, sobretudo na França, em virtude da ascensão do movimento iluminista. Montesquieu, como mencionamos, ele foi um dos mais importantes ícones da Revolução Francesa, que viria a acontecer em 1789, 34 anos depois de sua morte. Podemos apontar como a principal contribuição do seu pensamento para a filosofia política a ideia de tripartição dos poderes do Estado. Quando nós passamos a estudar história, a gente percebe que o começo da modernidade ele ainda traz uma herança política muito forte do seu período anterior. E o que isso significa? Significa que nós temos uma alta concentração de poder nas mãos de poucas pessoas. É mesmo, é? O que faz com que a sociedade, de certa forma, seja refém justamente dessas figuras que centralizam o poder. Montesquieu teve essa percepção. Ele teve a percepção que uma alta concentração de poder é prejudicial à dinâmica social e é um dos grandes obstáculos ao exercício da liberdade. Então, Montesquieu, ele ataca a ideia de absolutismo, a ideia de despotismo. Seria necessário estabelecer uma organização hierárquica, uma divisão onde nós tivéssemos poderes que fossem capazes não apenas de cuidar de áreas específicas da sociedade, mas que pudessem também fiscalizar uns aos outros para evitar abusos, para evitar o autoritarismo. É de Montesquieu a frase: liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. E aí a gente percebe esse viés liberal do pensamento do Montesquieu, que se mostrava de fato muito incomodado com as possíveis mudanças da política que acabassem, na verdade, consolidando a continuidade, dessa centralização, desse autoritarismo. E é por isso que ele vai apresentar três organizações políticas, duas que ele considera legítimas e uma que ele fala que é ilegítima. Olho na tela. A república seria uma dessas formas de governo legítimas. As repúblicas poderiam variar de acordo com a abrangência da participação cidadã. E quando a gente encontra um modelo democrático, são aqueles que a cidadania e a participação são estendidas a todas as pessoas. Repúblicas aristocráticas têm uma restrição no que diz respeito à noção de cidadania, que fica atribuída a um pequeno grupo. Mas, de qualquer maneira, a marca dessa república é a divisão de poderes e a atribuição de um conjunto de leis que vão servir de parâmetros para todas as pessoas. Montesquieu também fala de uma monarquia legítima, que são regidas por um monarca, mas que esse monarca ele tem um poder que é restrito. Ele tem limites e ele tem protocolos a serem seguidos. Além disso, ele conta com um suporte de um parlamento, que tem tanto poder quanto ele. E aí ele vai atacar justamente o terceiro, que é o ilegítimo da história, que é o despotismo, onde os poderes são irrestritos e esse monarca despótico, como disse o famoso rei da França Luís XIV,
XIV, ele é o próprio Estado. Ele que faz as regras e faz o que bem entender, porque ele se coloca, inclusive, acima delas. Apesar de que nós temos pensadores na história, como Jean Bodin, Jacques Bossuet, o próprio Thomas Hobbes, que vão se mostrar favoráveis a essa centralização, ao absolutismo. E aí vem aquilo que faz com que o Montesquieu seja tão famoso, a defesa da tripartição. A ideia da criação de um poder executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, como o próprio nome sugere, ele que adota as medidas práticas. É dele que vem a gestão, a liderança, a condução, tendo o poder de sanção e de veto de algumas medidas, mas que também leva em conta o que o legislativo e o judiciário vão apresentar como, vamos dizer assim, diretrizes para a condução desse governo. Quando nós pensamos no legislativo, nós estamos nos referindo ao parlamento ou aos parlamentos, dependendo da realidade, onde nós temos ali justamente as propostas de lei, né? Como nós vamos discutir, o que nós vamos implementar, o que é melhor para a sociedade. O parlamento é um grande espaço para debates e discursos. Enquanto o judiciário, ele vai zelar e julgar, prezando, né, pela justiça, pela manutenção do equilíbrio das pessoas à luz da lei. Então, Montesquieu, ele visualizou o que seria o caminho para uma sociedade mais equilibrada, mais livre, autônoma e justa, que respeita a dignidade das pessoas e que caminha não para um desequilíbrio, onde um pequeno grupo ele vai estabelecer aquilo que acha correto e impor aos demais. No modelo de sociedade visualizado por Montesquieu, não há imposição. O que nós temos são discussões, consensos e uma visão de valorização das leis e do direito. Então é isso. Deixe aí nos comentários as suas impressões, dúvidas, sugestões sobre vídeos. Deixa aí o teu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e confira aqui no nosso canal as playlists e papos sobre outros tantos grandes pensadores. Um grande abraço e até a próxima.